Oi pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas. Hoje vamos abordar um pouquinho a questão dos sofistas. Sofistas foram algumas pessoas, uns filósofos, vamos chamar dessa forma, que atuaram na antiga Grécia, em Atenas, mais conhecido no chamado século de Péricles, o século V a.C., para ser mais exato, onde Atenas e todo o mundo grego estava num grande movimento cultural, político e social, numa grande desenvoltura. E nesse contexto, a democracia, a polis, os debates na ágora estão surgindo de forma bastante eloquente. Os cidadãos, as pessoas de posses, estavam em busca de espaço, mais espaço ainda no mundo político, no mundo social de Atenas daquele período. Neste contexto surge essas pessoas que foram denominadas de sofistas, né? Que seriam os sábios, os sófons, mas que tinham uma pretensão de quê? De ensinar aos filhos dos cidadãos, aos filhos das pessoas de posses, a debaterem, a transmitir o conhecimento, a conversarem na ágora e tentar buscar o convencimento das pessoas para as suas pretensões. Ou seja, o sofista era aquele sábio, era aquelas pessoas que conheciam, que dominavam o ato de convencimento, ou seja, a persuasão, eles tinham essa questão, dominavam a retórica e dominavam os assuntos que as pessoas dependiam e precisavam para se evidenciar e para ter seu nome colocado na sociedade daquela época. A questão política, a questão antropológica também estava muito evidente. Esse período é marcado também por essa questão do homem, essa questão voltada para as coisas relacionadas ao cidadão, ao homem de um modo geral. As questões éticas, políticas, morais, culturais, a chamada ascensão do cidadão estava muito em voga nesse momento. Então os sofistas eram essas pessoas que num segundo momento terão seus nomes com um tratamento um pouco discriminado, porque eles tinham uma maneira particular de ver o mundo, de ver o saber. Primeiro, eles eram bastante céticos na questão do conhecimento, dessa relação do que o homem pode conhecer e o que o homem não pode conhecer. Para os sofistas, o homem não tinha essa pretensão, essa capacidade de buscar o conhecimento na sua totalidade, como era defendido por outros filósofos daquele momento. Agora vou citar dois filósofos sofistas, duas pessoas que compunham esta parcela da sociedade. Tivemos bastante, inclusive o Platão ele traz vários nomes, né? Mas eu vou citar o Protágoras de Abdera, que vive lá por volta de 485 a 411 a.C. Protágoras era um camarada bastante eloquente, bastante de um saber, de um conhecimento bastante profundo. Ele traz consigo uma frase muito conhecida, bastante debatida, bastante estudada, inclusive até hoje. Protágoras traz aquela questão do homem à medida para todas as coisas, né? Que medida seria essa de todas as coisas? E outros pensadores no futuro vão dizer o que o Protágoras queria dizer com isso aí. Ele trata de um relativismo, que tudo é relativo, como seria a pretensão do sofista, relativizar tudo, não dar a oportunidade para a busca da verdade, aquele entendimento da verdade em si, ou seria apenas um subjetivismo, ou seria as duas coisas, ou relativismo a partir de um subjetivismo, ou seja, eu, enquanto individualidade, relativizo todas as coisas, todas as pretensões da busca da verdade, ou seja, a verdade não é possível na sua totalidade, como Paideia, por exemplo, tá? E temos o Gorgias de Leontino, né? Que ele vive lá de 485 a 380, mais ou menos, de Cristo, que ele traz uma questão também parecida com a de Protágoras, nessa desenvoltura do subjetivismo, do relativismo, essa questão do ensinar e também cobrar, que era uma das ações
morais que era combatida pelos filósofos, por exemplo, Sócrates combatia os sofistas nessa questão da cobrança pelo saber. Por quê? Porque eles eram pedagogos. Pedagogos cobravam, pedagogos, né? Eles estipulavam um valor muito alto para as suas aulas, coisa que o grego, enquanto filósofo, ele combatia esta prática, porque defendia que o conhecimento ele deveria ser passado, transmitido, mas de forma gratuita, que todos deveriam ter acesso ao conhecimento. E os sofistas não, os sofistas faziam diferente. Eu vendo, o preço é tanto, quem poder pagar, pague, quem não puder, fique sem saber, fique na ignorância, conforme era bem descrito pelos sofistas. Por outro lado, vamos continuar numa outra perspectiva. Agora, saindo do mundo dos sofistas, vamos entrar no mundo do Sócrates, né? Aquele que faz oposição, aquele que tem o seu embate de ideias, seu embate de suas controvérsias, ou seja, vamos dizer até assim, são pensamentos inimigos, são posturas inimigas de Sócrates com os sofistas. Pois bem, Sócrates de Atenas é um filósofo, um dos mais importantes da história da filosofia. Ele vive no período de 470 a 399, mais ou menos, do período anterior a Jesus Cristo. Pois bem, o período que Sócrates está envolvido, também o período antropológico, ele funda esse período, né? Ele traz à tona, ele vem à tona a questão do homem. O homem passa a ser o foco, vamos dizer dessa maneira, o homem passa a ser o objeto, o homem passa a ser o problema, aquilo que Sócrates, aquilo que o filósofo deveria se preocupar. Vamos abandonar um pouquinho a questão da física, a questão da natureza, a questão da orquestra, essa questão todinha, e vamos nos preocupar com as questões éticas, morais, culturais e políticas que Sócrates inicia e ele funda o período antropológico. Para tanto, Sócrates, e depois a história da filosofia o terá como um marco regulador, ou seja, aquele que divide a história da filosofia entre o período pré-socrático, ou seja, o período dos filósofos da natureza, o período socrático, que seria o período de transição, e aquilo que vem após Sócrates, que seria o que? A partir de Platão, que é um dos seus mais eminentes discípulos. Pois bem, Sócrates, na sua filosofia, ele traz a questão, ele funda, ele produz um método. Qual era o método praticado por Sócrates para transmitir, para formular a sua filosofia? Primeiro, ele usa um método chamado de ironia. Como o nome diz, a ironia do Sócrates era a questão da pergunta, do questionamento, da interpelação do seu oponente ou daquela pessoa da qual ele se propunha a debater com Sócrates. Ele ia perguntando às pessoas o que é, por exemplo, o que é a justiça. A pessoa respondia, ele ia perguntando o que é isso, o que é aquilo, o que é a liberdade, mas e por que não de uma forma, por que não de outra? Até que a pessoa ia se irritando e acabava se declarando ignorante naquele assunto, que é justamente o que Sócrates pretendia que as pessoas se reconhecessem, ou seja, reconhecer a sua ignorância, o seu não saber. E num outro momento, ele surge com uma outra proposta metodológica, que seria o método da maiêutica. Ele faz isso em homenagem à sua mãe, que era parteira. Ele dizia que a mãe fazia partos de vidas, de gente, enquanto ele, Sócrates, fazia o parto, mas o parto de ideias, fazia à luz as ideias, o conhecimento, aquilo que a pessoa tinha a aprender, a captar e a expor para os demais. Nós temos, muita gente conhece as frases eloquentes, as máximas de Sócrates que, por exemplo, só sei que nada sei. O que Sócrates quer dizer com esta pequena frase, só sei que nada sei? Ele pretendia que as pessoas, ao se deparar com esta interpelação, com este questionamento ou com este reconhecimento, que as pessoas tivessem de si o saber reconhecer a sua própria ignorância, saber que não sabe, saber que precisa muito conhecer para dizer que sabe alguma coisa, ou seja, a questão da humildade na questão do conhecimento, na questão do saber. E a outra, o conhece-te a ti mesmo,
onde Sócrates ele teria a pretensão de dizer: vamos conhecer-nos, vamos conhecer o nosso interior, conhecer nós próprios, para daí galgar outros conhecimentos, galgar o conhecer o mundo, buscar os conhecimentos externos. Primeiro, conhece-te a ti mesmo, conhece a tua interioridade, conhece o quanto você sabe ou quanto você não sabe, para daí você buscar conhecer o mundo, conhecer a exterioridade, né? Ou seja, como era praxe daquele período, buscar conhecer a verdade. Buscar a verdade e não a doxa, não a opinião. Porque a opinião, como Sócrates já dizia, todos têm condição de proferir suas opiniões. Agora, conhecer a verdade, a busca da verdade através da ciência, através da aletheia, sim, é um pouquinho diferente. Como já foi dito, nesse questionamento, nesse momento antropológico, Sócrates, um dos pontos principais da sua filosofia é a ética e a moral, ou seja, a questão da virtude. Vamos buscar conhecer as virtudes. Como? As virtudes podem ser ensinadas, segundo Sócrates. A virtude ela deve ser ensinada, tanto que as pessoas só erram por ignorância, porque a partir do momento que o sujeito conhece a verdade, conhece as diferenças entre certo e errado, ele não tem justificativa para dizer que errou, porque só podemos errar, só é admissível o erro a partir da ignorância, a partir do não saber, do não conhecer. A ética de Sócrates é bastante incisiva, ou seja, conhecer, sim, mas devemos aprender a conhecer para depois não errar. É uma ética voltada a partir do saber. As virtudes, né, a máxima do momento ético, dos momentos morais, para se livrar da ignorância, para se livrar do erro. A filosofia de Sócrates é uma filosofia bastante eloquente, mas nós não devemos nos iludir e tentar ler algum trecho, alguma doxografia de Sócrates, porque, infelizmente, este filósofo ele não deixou nada escrito. O que nós temos de Sócrates hoje, sempre tivemos de Sócrates, foi a partir dos seus discípulos, principalmente de Platão. Platão traz a figura de Sócrates enquanto personagem dos seus diálogos, mas é um Sócrates a partir do Platão. Sócrates ele vive nesse momento da Grécia, nesse momento onde a democracia ela começa a surgir, ela começa a ganhar força. Sócrates participa da guerra do Peloponeso, né? É um homem bastante participativo, é um cidadão bastante incisivo, engajado nas questões políticas da sua cidade, do seu povo. E ele foi mal compreendido na questão da virtude, vamos dizer assim, que ele foi acusado de persuadir, de convencer os jovens a não cultuar os deuses praticados pelas pessoas, pela população de modo geral. Sócrates foi acusado de convencer os jovens a não participar, a não obediência das leis de Atenas, as leis estipuladas, né? Então Sócrates foi acusado e foi condenado por um tribunal, né? Um tribunal de justiça, um tribunal entre os cidadãos, ou melhor, a própria cidadania ateniense o condena à morte, a tomar o veneno chamado cicuta, né? Mas Sócrates ele teve a oportunidade de se safar, de se desvencilhar, de fugir da prisão, né? Um momento organizado por seus parceiros, por seus discípulos, da onde ele poderia fugir desde que não voltasse para Atenas. Mas ele, como um homem de virtude, um homem pautado na ética e na moral, ele diz: já que eu fui condenado, a justiça ela existe para ser obedecida. Então eu irei obedecer à decisão dos cidadãos, à decisão do tribunal que me condenou. Se me condenaram à morte, então eu irei morrer. Se é para tomar cicuta, eu irei tomar. E no dia marcado, no momento determinado pela justiça, vamos chamar dessa maneira, esse conjunto, essa forma de condenação estipulada naquele momento, Sócrates ele toma ali o seu recipiente com o veneno, com a cicuta, toma e põe fim à sua vida. Aí essa é mais ou menos assim uma síntese bastante, vamos dizer, curta do momento da vida de Sócrates, que é relatada no livro de Platão, chamada Apologia de Sócrates, né? Que vocês podem se apropriar, se querer aprofundar,
sobre os estudos, sobre a vida do nosso pensador, um dos pensadores mais eloquentes da história da filosofia, ok? E não deixe de dar um clique, de divulgar, de curtir nossa aula e até a próxima. E até lá!